Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula magna do curso de pós-graduação em Assuntos Regulatórios e Registro de Produtos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que já está na sua 14ª turma, que teve início no dia 22 de agosto de 2022, a semana passada. Na aula de hoje, temos a participação do Dr. Gonçalo Vecina Neto, que tratará do tema A Construção da Moderna Vigilância Sanitária no Brasil e seu papel como instituição. E pela sua relevância, esta aula está sendo transmitida também ao vivo para interessados na temática, mesmo que não sejam alunos do curso de pós-graduação. Bem, eu vou então apresentar aqui o nosso docente. O Dr. Vecina, ele é médico, mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde pelo Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Serviços de Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Possui mais de 40 anos de experiência, atuando como secretário municipal de saúde de São Paulo, secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atua como professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O objetivo dessa aula é abordar as bases legais e técnicas para a constituição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 1999, a origem das resoluções de diretoria colegiada publicadas no Diário Oficial da União e o compromisso da agência com a saúde do cidadão brasileiro. Quem está assistindo à aula pode formular as perguntas pelo chat, quem é aluno da pós-graduação. E as pessoas que não estão no ambiente virtual de aprendizagem podem fazer as perguntas no local onde estejam assistindo, que eu vou receber todas as perguntas aqui, e ao final da aula, ou durante a aula, dependendo da relevância do que for colocado, eu posso passar essas perguntas para o Dr. Vecina responder. Né? Gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Vecina e desde já agradecer em nome do Instituto Vacine pela sua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos, todas. Muito obrigado pelo convite, Denise. É um prazer. Uma tossinha. É um prazer estar aqui para uma aula magna de mais uma edição do curso da Racine sobre regulação sanitária, vigilância sanitária. Né? E conduzir essa discussão inicial sobre a razão de ser, a importância de ter essa atividade regulatória na área da saúde pública. Né? E eu queria começar essa discussão, né, recuperando esse espaço que nós estamos chamando atualmente de regulação. Né? A regulação é uma atividade entendida como regulação relativamente recente. Né? A atividade de regulação ela começa a ocorrer no início dos anos 70, embora esse espaço da regulação sanitária seja um espaço muito mais antigo. Né? Aqui no Brasil, a vigilância sanitária ela nasce em 1820, com a criação da Capitania de Saúde dos Portos. Nos Estados Unidos, que é o país onde talvez ela tenha se desenvolvido mais, a Food and Drug Administration nasceu em 1906, né? A agência americana equivalente à nossa Anvisa. Nós já tínhamos uma vigilância sanitária
que naquele momento o que fazia era se preocupar com a questão das pessoas que chegavam ao Brasil, né? Temos que lembrar que em 1820, nosso conhecimento sobre a possibilidade de, ao consumir coisas, ao produzir coisas, ao transportar, ao comercializar coisas, adoecer, era um conhecimento muito restrito, né? Vale lembrar aqui que as primeiras ideias de infecção por atividade médica remontam aí a 1835, 36, com Samuel Weiss, em Viena, né? E depois, em 1860, Pasteur consegue propor as ideias sobre pasteurização. Em 1865, Lister cria a proposta listeriana, né, de asepsia. E aí, em 1880, por aí, é que nascem a estruturação das ideias sobre o que é uma infecção e sobre a microbiologia a partir do que Robert Koch, construiu, né? Então, em 1906, mesmo nos Estados Unidos, o que nós tínhamos ainda era muito pouco estruturado como o que hoje nós conhecemos como vigilância sanitária. Mas, de qualquer forma, a vigilância sanitária, enquanto função da saúde pública, é ainda muito mais antiga, né? Se a gente pensar na causa, o que levou os judeus e os muçulmanos a estabelecerem o conjunto de regras que são regras religiosas, mas no íntimo são regras sanitárias, sobre o consumo de alimentos, né? O que é o tipo de conjunto de regras que são chamadas de regras kasher, ou kasher, né? E pelos judeus, e halal pelos árabes, muçulmanos, né? O que significa esse conjunto de regras, que é milenar? No caso dos judeus, é milenar, né? Tem 4, 5 mil anos o conjunto de regras sobre como preparar alimentos. É um conjunto de regras que hoje, quando a gente olha, a gente acha que aquele conjunto de regras é um conjunto de regras religioso, mas, na verdade, ele é um conjunto de regras sanitário, né? Por que judeus e muçulmanos proibiram o consumo da carne de porco? Aparentemente existe uma explicação religiosa, mas com um pouco de inteligência a gente vai entender que é uma regra de origem sanitária, não é? Por causa dos riscos do consumo da carne de porco, e que foram observados, né? Esse conjunto de regras sanitárias, na verdade, eles são fruto não do conhecimento de uma concatenação de ideias, que você olha, isto provoca aquilo, que dá naquilo, não, né? É um conjunto de observações que criou um nexo causal entre determinadas atividades e a ocorrência da morte, de doença, né? Então, quando a gente fala disso, a vigilância sanitária é uma coisa bem antiga, né? Mas a regulação como uma atividade do Estado moderno
ela tem uma história um pouco mais recente e, e se localiza muito nesse início dos anos 70, quando o Estado inglês, em particular, devido a uma crise econômica da Inglaterra, né, o Reino Unido tem uma crise econômica importante. Devemos lembrar que o Reino Unido foi um dos maiores impérios que o mundo já teve, e que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, esse império foi sendo destroçado, né? A joia da coroa mais importante era a Índia, e a Índia conquistou sua independência após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, o Império Inglês começa a se esfacelar e o modo de vida inglês deixa de ter o financiamento do Império Britânico, porque o Império Britânico desaparece, né? E aí nós temos uma crise econômico-financeira importante na Europa. Essa crise tem dois vetores importantes, né? Um vetor é a destruição do Império Britânico, por um lado, e por outro lado, é o avanço de técnicas gerenciais, também frutos do que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, e de toda a tecnologia que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, conhecimentos tanto no campo da gestão quanto no campo da ciência, né? Vamos lembrar, por exemplo, o ultrassom é fruto desse momento, né? O conhecimento sobre o sistema ABO-RH é fruto da Segunda Grande Guerra Mundial, o sonar, enfim, técnicas cirúrgicas que foram desenvolvidas durante a Segunda Grande Guerra Mundial, todo o crescimento da área de medicina nuclear, pelo desenvolvimento do conhecimento da ciência voltada para o controle da radiação nuclear, o início da exploração de isótopos radioativos, né? Enfim, é uma avalanche de conhecimento que transforma o mundo, né? Além do processamento eletrônico de dados, que foi um instrumento fundamental do projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica, né? E que necessitou de processamento eletrônico de dados. O primeiro computador conhecido, o ENIAC, é de 1954. Né? Mas tudo isso é um monte de vetores que se unem e, durante a década de 60, fazem uma explosão, né? Sir Bertalanffy é uma desses, Ludwig Bertalanffy, foi um desses, Ludwig van Bertalanffy, foi uma dessas cabeças que criou a teoria de sistemas, né? Então, muita coisa acontecendo no mundo da gestão e no mundo tecnológico, particularmente o mundo tecnológico ligado à saúde. E a crise inglesa, por outro lado. A crise inglesa, para resolver a crise inglesa, a Margaret Thatcher, então primeira-ministra, dama de ferro, né? Ela resolve fazer uma grande reforma administrativa na Inglaterra. Essa grande reforma administrativa na Inglaterra foi focada em diminuir a despesa do Estado. E grande parte dessa diminuição da despesa aconteceu retirando o Estado da produção. Então, o Estado deixa de ser o responsável pela produção e entrega de um bem ou um serviço fundamental para garantir bem-estar social. Exemplo, transporte coletivo, né? Qualquer tipo de transporte. Todo ele era de responsabilidade do Estado na Inglaterra. E
a produção da atividade de transporte era uma atividade em que você não tinha muita preocupação com o custo final, porque quem pagava a conta era o Império. E aí o Império deixou de existir, e quem passou a pagar a conta era o cidadão inglês, né? O cidadão do Reino Unido, para ser mais exato. Né? E não existia mais como financiar isso, então tinha um processo inflacionário, impostos em ascensão para manter a qualidade de vida dos ingleses. E a Margaret Thatcher, com mão de ferro, retirou o Estado do fazer e transferiu grande parte desse fazer para a iniciativa privada. O problema é que todo ato de, entre aspas, aqui no caso, terceirização de algum tipo de atividade, exige que você acompanhe a atividade que foi terceirizada. Então, nesse momento, nasce o Estado regulador, que é a regulação passa a ser uma função do Estado para garantir que aquelas ações que eram realizadas pelo Estado para entregar à sociedade sejam agora realizadas por um terceiro que deve ser fiscalizado. Então, a regulação é uma atividade de fiscalização para verificar se essas entregas estão sendo realizadas. Né? E essas entregas acontecem em setores extremamente críticos. O que o Estado fazia pela sociedade é fundamental para garantir bem-estar social. Nós estamos falando de telecomunicações, estamos falando de energia, estamos falando de transporte, estamos falando de assistência à saúde, alimentação. Né? Então, estamos falando de um conjunto de atividades críticas para garantir o bem-estar de uma sociedade. Então, a partir dos anos 70, essa atividade que o Estado não exercia porque era o Estado que fazia. O Estado fazia e entregava. Agora o Estado transfere para a iniciativa privada e verifica se a iniciativa privada realiza e entrega. Para quê? Para que exista bem-estar social. Não existe bem-estar social sem telecomunicações, sem saneamento básico, sem saúde, sem garantia de movimentação, de acesso à movimentação. Né? Então, é esse conjunto de atividades fundamentais do Estado que o Estado terceiriza. O Estado continua presente em muitas áreas, continua presente. A distribuição da justiça, por exemplo, é uma área que ainda não foi terceirizada, não foi transferida para a iniciativa privada, embora você já tenha, por exemplo, algumas experiências de terceirização de mediação, né? Tentativa de realização de acordos na área da justiça, mas a distribuição da justiça, de uma forma geral, continua sendo estatal. A segurança pública, uma parte da segurança pública acabou caminhando para a iniciativa privada. Grande parte dessa transferência para a iniciativa privada, é lógico que é fruto do capitalismo, é fruto do modelo de produção capitalista, mas também, né, dessa revolução gerencial que fez com que a iniciativa privada fosse mais eficiente do que a administração estatal. E por que a administração estatal perdeu eficiência? Ela perdeu eficiência pelo aumento da capacidade de ter eficiência na administração privada, por um lado, e, por outro lado, pela manutenção de um conjunto de regras fundamentais no Estado moderno, voltados para garantir a eficiência e a isonomia na utilização de recursos públicos. Né? Acho que essa coisa é uma coisa relativamente recente, tem 40, 50 anos no máximo, que é um átimo
em termos de história, e nós não percebemos muito bem que ela aconteceu. E no meio disso nasce esse espaço que nós chamamos de regulação. E que, no caso da saúde, regulação na saúde. Né? Acho que é fundamental a gente conseguir entender um pouco esse movimento para não achar que isso veio do nada e, ao não saber explicar, não conseguir entender. Não, é para entender que nós estamos tentando buscar uma explicação. A vigilância sanitária, em particular, né? Eu vou falar de vigilância sanitária, porque este é o objetivo da Racine, este é o meu objetivo aqui nesta aula inaugural. Mas, se vocês abrirem um pouco a sua mente, o que eu falar sobre regulação em saúde cabe perfeitamente para regulação em qualquer uma das áreas onde o Estado saiu do fazer e entregou para a iniciativa privada. Geralmente em busca de duas coisas, né? Mais eficiência e, em tendo mais eficiência, aumentar o acesso. É óbvio que, se eu sou mais eficiente, se eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de recursos, eu vou garantir o acesso a mais pessoas. E esta é uma função fundamental do Estado moderno: construir bem-estar social a partir da garantia de acesso. Muito bom. Vamos dar continuidade aqui. O que é, então, a atividade de regulação? Regulação é um conjunto de atividades desenvolvidas pelo Estado moderno para garantir bem-estar social. Conjunto de ações realizadas pelo Estado moderno para garantir bem-estar social. Temos duas perguntas aí. Primeira pergunta: o que é bem-estar social? Bem-estar social é o que a sociedade diz que necessita ter para viver bem. Então, essa é uma função fundamental do Estado moderno e, particularmente, do Estado democrático. Né? Estados ditatoriais, quem diz o que vai ter acesso ou não vai ter acesso é o detentor do poder. Mas num Estado democrático, é essa complexa articulação entre o executivo, o legislativo e o judiciário e o povo que elege o executivo, elege o legislativo e, através de um terceiro componente, escolhe o judiciário, através da articulação desses poderes e de um complexo sistema de freios e contrapesos, monta a estrutura que é responsável, então, por gerar bem-estar social na sociedade, garantindo acesso àquilo que a sociedade diz que é fundamental para a garantia de acesso. Então, na nossa Constituição, a partir de 1988, está escrito lá: saúde é dever do Estado e direito do povo. Até 1988, isso não estava escrito. Quem tinha direito à assistência à saúde até 1988? Quem tinha carteira de trabalho assinada. Quem não tinha carteira de trabalho assinado era tratado pelo Estado, o cidadão brasileiro, até 1988, que necessitava de assistência à saúde, era tratado pelo Estado como indigente. Não era um cidadão, portanto. A partir de 88, a sociedade brasileira, que elegeu seus legisladores, que foram escrever a Constituição de 88, disseram: tem um direito aqui. Esse direito é o direito à saúde. É uma coisa nova, né? Uma coisa nova e revolucionária. Então, a Constituição, a lei maior, que ordena a sociedade,
inscreve aquilo que são os constituintes do bem-estar social a que essa sociedade quer ter acesso. Está lá escrito assistência à saúde, está lá escrito educação, está lá escrito um negócio muito importante que nós estamos vivendo agora e que nós não estamos dando bola, chamado segurança alimentar. Está lá escrito acesso a saneamento básico. O que é acesso a saneamento básico? Água, tratamento e destino final adequado de esgotos, tratamento e destino final adequado de rejeitos sólidos, frutos da vida em sociedade, e o adequado destino das águas pluviais, sem criar uma inundação na cidade. Então, transporte coletivo, telecomunicações, comunicações de uma forma geral, acesso à imprensa, etc. Então, tem lá, isso são os direitos fundamentais, cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Bom, uma coisa é o que é bem-estar social, como eu estava falando. Qual é a outra coisa? É como faz isso. Então, a discussão que nós vamos realizar hoje aqui é o que é regulação sanitária e como produz regulação sanitária. E vocês poderão verificar que o que é regulação sanitária é uma resposta específica que nós temos que responder. O como faz tem um conjunto de regras bem básicas, que é fundamental que vocês entendam, porque vocês não estão querendo virar profissionais da regulação sanitária. É um conjunto de regras que atinge qualquer área regulatória. Nós vamos ter oportunidade de pôr um CQD nisso, né? Como antigamente nós escrevíamos nos nossos teoremas, né? Como queríamos demonstrar. Então, o que é regulação está respondido. O que é regulação sanitária? A regulação sanitária existe em função de uma coisa muito interessante, que eu gosto de brincar sobre ela, né? E uso para isso uma frase do imortal Guimarães Rosa em seu Grandes Sertões Veredas, né? Quando ele começa praticamente o livro falando viver é perigoso, né? Na fala de Reobaldo, ele fala que viver é perigoso. E, de fato, viver é perigoso. Por que viver é perigoso? Viver é perigoso por duas razões. A primeira razão é que viver exige consumir. Não é possível viver sem consumir. Todo ato de consumo traz em si o risco da ocorrência de dano. Todo ato de consumo pode gerar adoecimento. Então, risco, todo ato de consumo tem risco, que, se consumado, irá se transformar em dano. O que é dano? Dano é doença. Não existe ato de consumo isento de risco. Quando eu como, existe risco de eu adoecer. Quando eu tomo um remédio, quando eu vou participar de um ato médico, como numa das pontas, ou seja, como produtor ou como recebedor desse ato médico, o uso de equipamentos médicos, o uso de qualquer coisa. A educação, quando vocês estão tendo uma aula agora, existe algum risco nessa aula? Dentro de determinados limites, eu acho que existe um risco, né? Pelo menos o risco da frustração. Posso dar uma aula ruim, né?
Se você estiver deprimido, você vai piorar no seu estado de depressão. Se eu te ensinar coisas erradas, você poderá utilizar essas coisas de forma inadequada e poderá passar risco pessoal ou a terceiros, né? Então, por isso que eu disse que todo ato de consumo, de alguma forma, tem um risco associado. Ir numa igreja é perigoso? Assistir um culto é perigoso? Se você for assistir um culto do pastor Valdomiro e ele vender os feijões mágicos para você e você acreditar neles para curar alguma coisa, você corre um risco, né? O que eu quero dizer é que se a gente não dosar a nossa capacidade de querer controlar a chance de risco virar dano, a gente paralisa a sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha noção de limites da ação do Estado na redução da ocorrência de danos em função de consumo. Porém, não é só consumindo que nós geramos risco da ocorrência de dano. Também quando nós temos que produzir. Todo ato de consumo gera um risco de ocorrência de dano, todo ato de produção gera um risco da ocorrência de dano. Esse risco, esse segundo risco, o risco da produção, na verdade, ele tem duas vertentes. Uma vertente é a área da saúde do trabalhador. O trabalhador, o operário, em qualquer atividade, da mais sofisticada à menos sofisticada, durante o ato de produção, corre um risco. Um sujeito que está levantando pedra na rua, o sujeito que está fazendo uma cirurgia, um médico que está fazendo uma cirurgia, um intelectual que está fazendo um sujeito da área de informática que está gerando um software, todos nós, de alguma forma, corremos um determinado risco, né? O risco do burnout, o risco do estresse por ter que entregar um software em 24 horas para corrigir um problema grave. Então, o trabalhador tem risco sempre. E o segundo risco é o risco ambiental. Como as atividades produtivas se desenvolvem no ambiente e envolvem o ambiente, eu tenho um risco ambiental também. Qual é a função da vigilância sanitária? A função da vigilância sanitária é evitar que durante o consumo e ou a produção de ações, serviços e produtos, ações, serviços e produtos, você garanta a segurança sanitária do que está sendo realizado. Dentro de determinados limites, nós vamos evitar realizar atos que possam gerar dano, ou vou reduzir esse dano. É possível tomar um medicamento sem efeitos colaterais? Todo medicamento tem efeitos colaterais. Para isso existe um conjunto de regras que a vigilância sanitária cria para demonstrar a segurança e a eficácia dos medicamentos. Primeiro a segurança, depois a eficácia. Agora, não existe medicamento 100% seguro, da mesma forma que não existe medicamento 100% eficaz. É sempre um jogo entre segurança e eficácia. Isso é verdade para todo o mundo da regulação de produtos na área da saúde. Se eu falar de alimentos, cosméticos, os chamados correlatos, que nós chamamos hoje de produtos para a saúde, produtos utilizados na limpeza, esterilização e desinfecção. Tem aí um mar de coisas, né? Sobre os quais a vigilância sanitária atua. Para quê?
diminuição do risco da ocorrência de dano. E isso acontece durante o uso, isso acontece também na área da saúde do trabalhador durante a produção e na área da saúde ambiental durante a produção, para reduzir o risco da ocorrência de dano ao meio ambiente, que tem como consequência a saúde das populações. Então, o que é vigilância sanitária? É um conjunto de ações na área da promoção e proteção da saúde para garantir a segurança sanitária de ações, serviços e produtos durante seu consumo e durante sua produção. Tanto para riscos do consumidor, quanto para riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, que, como consequência, traz riscos para a saúde de todos nós. Então, regulação sanitária é um mundo imenso, né? Talvez seja uma das áreas mais complexas da regulação que o homem criou no mundo. Sempre no interesse de, lá no final, construir bem-estar social, através da gestão da probabilidade de risco virar dano. É lógico que essa probabilidade de risco gerar dano é uma probabilidade que tem que ser conhecida. E se eu não a conhecer? Se houver, a palavra que vem agora, incerteza. Quando ocorre a incerteza, quando eu sou ignorante deste risco, aí nós temos que utilizar o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Dada a ignorância de como pode ocorrer o dano, nós proibimos aquela atividade, aquele produto, aquele serviço. O princípio da precaução é proibição. Então, sempre que o princípio da precaução ocorre, aquela atividade deve ser proibida. Falando dessa forma que eu estou falando, parece uma coisa muito natural, lógica, legal, etc. Só que tem um probleminha. Todo esse conjunto de articulações que eu montei aí para vocês tem consequências econômicas. Sempre que a vigilância sanitária atua, existe uma consequência econômica. Ou eu proíbo alguma atividade econômica, que deixará de ser realizada, ou eu agrego custo a uma atividade econômica que está sendo realizada. Então, quando eu tenho regras de proteção ambiental, eu aumento o custo. Quando eu tenho regras de proteção da saúde do trabalhador, eu aumento o custo. Quando eu tenho regras de consumo de qualquer coisa, serviço, produto, ação, eu aumento o custo. Nós temos duas razões fundamentais para ter faltado equipamento de proteção individual no início da crise da Covid-19. A primeira razão é a escala econômica de produção. Quanto maior a escala, maior a eficiência. A segunda razão são os gastos decorrentes da busca do gerenciamento de risco. Então, fazer alguma coisa na Índia ou na China é mais barato porque a saúde do trabalhador é mais barata. E a saúde do meio ambiente também é mais barata. O mundo civilizado sabe o que significa proteger a saúde do trabalhador e o meio ambiente. Na Índia e na China houve um trade-off para gerar empregos. Dá para entender, né? São países muito populosos, que têm uma mão de obra muito barata e que estão tendo que entregar parte da sua segurança ambiental
para realizar processos produtivos muito sujos, que exigiriam cuidados ambientais muito complexos. Então, de repente, uma lição que vem aí da Covid-19 é, como houve falta de um monte de coisa, né? O que fazer para garantir que esse monte de coisa esteja presente num país que não é um país pequeno que resolve suas coisas na esquina, é um país muito grande que só resolve suas coisas se tiver fluxos de fornecimento mais firmes. E aí nós aprendemos uma nova concepção de regulação sanitária, de vigilância sanitária, porque nós estávamos falando aqui, eu falei aqui, neste momento, né? Eu falei em segurança e eficácia. Eu vou falar numa terceira coisa, fundamental, que a vigilância sanitária nunca se preocupou muito com isso, mas que hoje em dia é uma preocupação também da vigilância sanitária. Chama-se acesso. Então, quando eu deixo de ter acesso a alguma coisa, eu estou criando um problema que poderá redundar em dano. Então, não ter EPI paralisa o processo de atenção à saúde, o que leva a dano à população. Então, a regra do acesso, que a gente achava que era um problema da assistência, é também um problema da regulação, a regra do acesso. Nós já vínhamos aprendendo sobre isso, por exemplo, quando a gente fala da regulação de serviços de hemodiálise. Serviços de hemodiálise são fundamentais. Sem o serviço de hemodiálise, as pessoas que têm falência renal não têm acesso à hemodiálise. 3 vezes por semana tem que ir lá sentar na máquina para retirar toxinas que o rim não está retirando. E aí, de repente, vai lá o agente da vigilância sanitária e fala: essa unidade está funcionando mal, feche-se essa unidade. Só que tem 300 pacientes fazendo hemodiálise lá. Onde eles vão fazer? Não dá para realocar 300 pacientes. Assim. Então, e não dá para continuar fazendo hemodiálise numa unidade que está colocando em risco a vida desses caras, desses cidadãos. Como é que faz? Tem que aí intervir. O Estado regulador intervém e assume a própria produção daquele bem essencial para a sociedade. Nada mais grave numa sociedade capitalista do que a intervenção, né? Mas, eventualmente, é um dos atos que nós vamos ter que realizar para garantir segurança sanitária, para garantir que o povo vai ter acesso à segurança sanitária. Então, vigilância sanitária é isso. Garantir que os produtos, os serviços, as ações no campo do consumo e do trabalho e do meio ambiente serão realizadas com uma gestão da probabilidade de risco virar dano. Bom, eu falei bastante coisa que é bastante controvertida, né? Se vocês, por um acaso, têm alguma dúvida ou discordam, podem discordar, né? Por favor, ou levantem a mão, ou coloquem aí no chat, ou mandem alguma mensagem para a Denise, tá certo? Eu vou continuar. Eu fiz aqui uma explicação de como nasce esse espaço da regulação. Depois eu especifiquei a regulação sanitária e me centrei na regulação sanitária do consumo e da produção em relação à saúde do trabalhador e saúde ambiental. Vocês aqui, nesse curso que vocês estão iniciando hoje, vão estar muito centrados
no que diz respeito à produção. Então, interessará a vocês a discussão da vigilância sanitária, principalmente de produtos que serão entregues ao consumo da sociedade. Mas essa concepção, como eu disse para vocês, é uma concepção que atinge todos esses passos que eu descrevi aqui. Então, o que é vigilância sanitária é esse conjunto articulado de conhecimentos que eu passei para vocês. A pergunta seguinte é: como faz vigilância sanitária? E essa pergunta é uma pergunta também fundamental, complexa de ser respondida e que tem um desenho. Né? Nós podemos discutir como faz vigilância sanitária ou como faz regulação sanitária. Como eu disse para vocês, com um pouquinho de distanciamento, você conseguirá pegar esse conjunto de regras que eu vou citar aqui, regras, sistematização de ações, esse conjunto de sistematização de ações, e aplicar a qualquer área regulatória praticamente. Como se faz vigilância sanitária, como se faz regulação sanitária, como se faz regulação. Basicamente, nós, para fazer qualquer uma das regulações, e a sanitária não pode disso, preciso de 5 instrumentos. E quais são os 5 instrumentos? Nós vimos aqui há pouco que a função da regulação sanitária é impedir que risco se transforme em dano. Então, o primeiro instrumento da vigilância sanitária é o conhecimento de como ocorre a transformação de risco em dano. Se eu não souber como ocorre a transformação do risco em dano, como ocorre o dano, eu não vou conseguir intervir. E aí eu estou no campo da incerteza e, portanto, eu estou no campo da proibição daquela atividade, do acesso àquele produto, como eu já disse, é o princípio da precaução. Então, eu tenho que entender como risco gera dano. O ovo, esse alimento tão fantástico e importante para todos nós, pode ter salmonela. Salmonela é uma bactéria que produz doença grave. A Salmonella typhi, por exemplo, foi um dos grandes dizimadores da humanidade. Né? No ovo tem salmonela? No ovo pode ter salmonela? Onde mora a salmonela? A salmonela mora no chão. Onde mora a galinha? A galinha mora no chão. No intestino da galinha tem salmonela? Boa parte das galinhas no intestino tem salmonela. Por onde a galinha faz cocô? A galinha faz cocô por um lugar único chamado cloaca. Por aquele lugar sai cocô, xixi e ovos. E os ovos, quando saem, graças à bondade do divino Deus, saem moles, não saem duros. E ao ele atravessar a cloaca, que já foi atravessada por fezes, ele pode se encontrar com a salmonela, que vai ficar dentro do ovo. Não adianta lavar o ovo, porque a hora que o ovo sai em contato com o oxigênio, ele endurece. Mas a salmonela ficou dentro. Então, existe uma probabilidade muito grande de no ovo ter salmonela. Essa probabilidade é estimada em torno de 20%. 1 a cada 5 ovos tem salmonela. Então, comer ovo cru, comer maionese feita com ovo cru, que é feita com ovo cru, significa correr o risco
de ter uma salmonelose. Qual é o papel da vigilância sanitária aí? Ela tem que acompanhar a produção de ovos, verificar que a taxa de presença de salmonela em ovos seja aceitável, ou seja sempre menor do que 20%. Como faz para garantir isso? Depende de como você cria as galinhas, de como você tem regras higiênicas, mas é impossível evitar. Evitar significaria proibir o consumo de ovos. E instruir a população para que saiba que ao comer ovo cru, está correndo um risco alto, 20%, de arrumar uma salmonelose. Então, se você quiser fazer maionese, não use ovo cru, vai usar ovo processado, né? Gema, clara, principalmente a partir desses processos de industrialização desses produtos que eliminam a probabilidade da ocorrência da salmonelose, né? E isso pode ser, através de técnicas industriais, garantido. Então, sempre que eu consumo ovo cru, eu estou correndo um determinado risco. É lógico que o nosso organismo tem também suas defesas, o pH do estômago, enfim, de tal forma que é possível a gente fazer uma certa loteria. Aí, muita gente gosta de comer o ovo cru ou de usar o ovo cru em determinadas preparações culinárias, né? Comer carne crua misturada com ovo, com gema crua, né? Os franceses adoram esse prato. Eu não estou me lembrando o nome do prato agora, mas eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, né? Se puserem aí no chat, eu fico agradecido. Mas o uso de ovo liofilizado para fazer maionese hoje é bastante difundido, né? O ovo liofilizado não tem salmonela. E você tem acesso à clara, tem acesso à gema, que é o que interessa para fazer a maionese, né? Enfim, vejam que quanto conhecimento existe para a gente discutir a questão da salmonelose. A mesma coisa acontece com um monte de coisas na área. Medicamentos são discussões muito mais complexas, né? Quando a gente discute, por exemplo, o consumo de palmito, né? O que o palmito tem que ter para que eu possa me proteger contra a probabilidade da ocorrência de toxina botulínica no palmito? O Clostridium botulinum é outra bactéria muito disseminada na natureza. Em qualquer superfície, nós temos uma poluição de Clostridium, e entre os Clostridiums que estão aí, tetane, tal botulinum também, que se adequadamente fechado, num ambiente sem oxigênio, anaeróbico, vai dar oportunidade de crescimento bacteriano e de produção da toxina botulínica. Como é que evita o crescimento do Clostridium e a produção de toxina botulínica? Acidificação e higiene, né? E higiene. Então tem que ter higiene, tem que ter algum processo de pasteurização, né? A pasteurização é um instrumento fundamental na indústria de alimentos, né? Pasteurização, que é a elevação da temperatura de forma a acabar com as formas vegetativas, não com as formas esporuladas. As formas esporuladas continuarão lá, e se você der condição para elas viverem como um ambiente anaeróbico, ela vai voltar à vida. Então tem que ter uma adequada pasteurização, redução da carga de vegetativos, de formas vegetativas, e a acidificação,
que impede que as formas esporuladas stick tartar, muito bem, o tartare, né? Muito bom. Muito obrigado, Fabiana e Denise. Esse é o nome da comida francesa, né? Os ovos pasteurizados, eles eliminam as formas vegetativas, que são as que produzem a doença. Os esporos eu não consigo eliminar. Esporo eu só elimino com processos mais complexos, são os processos de esterilização. Mas as formas vegetativas eu elimino com a pasteurização. Então, na indústria alimentícia, muita coisa vai ser pasteurizada. E é basicamente isso, a elevação gradual da temperatura até em torno de 60, 70 graus, que mata as formas vegetativas. E aí você vai ter que garantir um ambiente onde os esporulados não tenham condição de se transformar em forma vegetativa. Tudo isso, minha gente, o que é? Conhecimento, que leva à ação de redução de risco. Eu lembro quando comecei na vigilância sanitária, eu sou um profissional da área de gestão, né? Tive que aprender muita coisa sobre vigilância sanitária, né? E nesse caminhar da vigilância sanitária, eu me lembro da questão do chá. Até 1998, o PIC, o Padrão de Identidade e Qualidade do Chá no Brasil, dizia que o chá deveria ser estéril. O que é chá? Chá é um vegetal que vem de um arbusto, é uma arvorezinha pequenininha, geralmente, fica próxima do chão, né? E que você corta essas folhazinhas e aí quem gosta de chá, eu acho uma coisa meio insípida, mas enfim, nada contra quem gosta, né? Aí você pega aquele treco e põe na água quente, né? E daquilo sai um sabor, um odor, um conjunto de qualidades organolépticas que fazem pessoas terem orgasmos. Pois bem, isso é chá. Pois bem, até 1998, o PIC do chá dizia que o chá deveria ser estéril. Gente, que coisa boa, né? Que coisa, né? Cheia de boa vontade, né? Que as folhas de chá sejam estéreis. Só que as folhas de chá existem na natureza, elas não são estéreis. Como fazer uma folha de chá virar estéril? Tem que esterilizar. Como é que esteriliza? Olha, se puser numa autoclave a vapor, vai produzir chá. Ou seja, esteriliza, mas não leva mais nada, né? A gente não vende chá pronto, até vende chá pronto também, mas as pessoas fazem questão. Às 5 horas da tarde, esquenta a água, põe as folhinhas, e papapá, põe uma gotinha disso, daquilo. É um ritual. Os japoneses têm o ritual do chá e tal. Então, precisamos manter o chá. Então, o que é que eu espero que o chá tenha? Uma carga pequena de contaminantes, mas ele vai ter um contaminante. Agora, eu corto as folhinhas do chá, jogo no chão, depois eu recolho no chão. Lógico que eu vou ter uma carga bacteriana muito grande. Mas se eu tiver cuidado no cortar as folhinhas e depois eu vou ver o que tem nas folhinhas, ela vai ter uma carga bacteriana menor. Então, eu tenho que estudar o que é isso e fazer um pique adequado a uma carga bacteriana menor. Como é que as indústrias produtoras de chá faziam no Brasil até 1988? Estava escrito nas caixinhas: chá esterilizado a óxido de etileno. Uma parte de vocês sabe o que é óxido de etileno. É um agente carcinogênico, teratogênico, irritante de mucosas e da pele.
e que, uma vez introduzido em algum tipo de material, é bastante difícil de tirar. Nós que utilizamos como agente esterilizante o óxido de etileno, em circulação forçada de ar, são 12 horas de ciclos forçados de ar, ou pelo menos uma semana em meio ambiente com circulação de ar para reduzir a presença de óxido de etileno utilizado como agente esterilizante, e é utilizado como agente esterilizante a frio. Né? Então, durante muito tempo, nós submetemos a população brasileira a um risco desnecessário, que é o risco do óxido de etileno. É lógico que as pequenas indústrias que produziam chá escreviam chá estéril e estamos conversados, mas as multinacionais produziam chá estéril, passando o chá no óxido de etileno. Fruto da ignorância. Eu poderia passar aqui umas 2 horas falando de exemplos que eu já aprendi na indústria de alimentos. Na indústria farmacêutica, bastante complexidade também. Na indústria de cosméticos, na indústria de domes saneantes, enfim. O fato é que é o conhecimento que leva à ação, que reduz o risco. Risco na produção para o consumo. Né? Falar do risco ambiental e do risco da saúde do trabalhador é mais conhecimento, mas é sempre conhecimento. Então, o que eu tenho que saber? Como risco vira dano. Esse é o ponto mais importante. Dos 5 elementos que eu vou falar, eu não tenho a menor dúvida de dizer para vocês. Normalmente, vocês já ouviram falar de listas de coisas a fazer. E sempre que alguém fala de uma lista de coisas a fazer, frequentemente fala, todas são igualmente importantes. Neste caso, não. O elemento mais importante para fazer uma adequada regulação sanitária é o conhecimento. De longe é o mais importante. Segundo elemento fundamental para construir uma regra sanitária é a regra jurídica. Este conhecimento tem que se transformado em uma ordem jurídica. Sem a regra jurídica, não existe ação. Porque o direito administrativo do Brasil e de todos os países latinos é o direito romano chamado também de direito positivo. O que diz o direito positivo? Só existe o que está escrito, que é diferente do direito consuetudinário dos anglo-saxões. O direito consuetudinário é o direito baseado em costumes. Então, eles aceitam, por exemplo, as súmulas vinculantes há mais tempo do que nós. Nós estamos começando com essa história de súmula vinculante, que é o quê? Uma regra jurídica que foi desenvolvida se transformar em uma regra jurídica perene. Então, estamos começando a mesclar o direito positivo com o direito consuetudinário. Mas o direito que prevalece é o direito positivo. E o agente do poder privado pode fazer tudo que a lei não proibir expressamente. Então, nós, como agentes privados, não podemos fazer o que a lei proíbe que seja feito. Veja que coisa interessante. Mas isso nós já sabemos. Tudo que a lei proíbe, nós não podemos fazer, é crime. E o agente do poder público? Como funciona a lei para o agente do poder público? O agente do poder público só pode e tem que fazer o que a lei manda.
Para o agente do poder público se movimentar na sociedade, tem que ter uma lei que mande ele fazer o que ele deve fazer. Que coisa terrível. Isso é importante, fundamental para a democracia. Fundamental para a democracia. Redução da capacidade discricionária do agente do poder público. O agente do poder público age exclusivamente em função da existência de um mandato judicial. Então, não tem como a vigilância sanitária ou qualquer coisa no Estado andar sem existir uma ordem jurídica, que pode ser desde uma ordem na lei maior, na Constituição, até um regulamento emitido por um secretário ou por uma diretoria colegiada. É uma hierarquia dos atos legais. Isso faz com que a gente muitas vezes fale: puxa, como é difícil. É difícil, mas é fundamental para que haja um equilíbrio entre a ação do agente do poder público e as necessidades da sociedade. Está escrito aqui, a Denise fala lá, por isso tem coisas que assistimos e parecem absurdas, mas nada pode ser feito. Melhor assim, Denise. Melhor regular a discricionalidade, a capacidade de tomar decisão do agente do poder público que age em função nossa, da sociedade. Por isso temos que fazer regras jurídicas. E olha, no mundo inteiro é assim. Inclusive nos países anglo-saxões, se você for lá olhar no que está escrito no FDA, está cheio de minúcias, documentos robustos, que tentam prever a probabilidade da ocorrência de dano. E, com isso, orientar a ação do agente do poder público. Imagine um vigilante sanitário solto numa padaria. É um desastre, se não houver um conjunto de regras que ele deva seguir. Tem que usar máscara. Tem que usar luva. Tem que lavar as mãos. Tem que não ir trabalhar quando estiver gripado. A gestão de risco é uma coisa que tem que ser feita com inteligência, baseada no conhecimento, e que conhecimento seja transformado em regra jurídica. Tá certo? Pensem nisso. A importância do disparador, que é a regra jurídica. Terceiro componente é um componente para o qual um país tão patrimonialista como o nosso dá muita importância. E ele é importante, desde que os outros dois existam. Nós estamos muito acostumados a falar da lei que não pegou. O que é uma lei que não pegou? É uma lei idiota, que não foi baseada no conhecimento. Peguem qualquer lei que não pegou e vocês vão encontrar ignorância na construção da lei. Eu podia usar como exemplo aqui a lei que, em 1973, exigia que todas as farmácias tivessem um farmacêutico. Bastava pegar o registro de que nós tínhamos, na época, 50 mil farmácias e 45 mil farmacêuticos. Era impossível ter farmacêutico para todas as farmácias. Ponto. Hoje tem farmacêutico em todas as farmácias. Nós formamos farmacêuticos. Porque farmacêutico não trabalha só em farmácia, trabalha em um monte de lugar. Então, faltava um monte de farmacêuticos. Então, a lei era muito boa. Essa coisa, a lei sempre está muito inspirada, muito bondosa. A gente acha as leis fantásticas, né? Essa lei, por exemplo, que eu acabei de mencionar aí, do pique do chá, muito cheia de boas intenções. Chá sem micro-organismos.
só que ignorante. Então, a boa informação constrói o bom arcabouço jurídico. E aí nós vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento é o fato gerador de risco e, portanto, da probabilidade de ocorrência de dano. Eu quero produzir alguma coisa. Então, primeira coisa, eu tenho que ter uma autorização do Estado para produzir alguma coisa. Para ter uma fábrica, para ter um restaurante, para ter um comércio, onde existe a probabilidade da ocorrência de risco virar dano, tem que ter autorização do Estado, que é quem atua em nome da sociedade. Existem coisas que precisam de um tipo de autorização diferente de outra. Então, uma fábrica, para funcionar, precisa de uma autorização que não seja só local, não tem efeito local, porque essa fábrica vai vender para uma região que, na melhor das hipóteses, é uma região. Na pior das hipóteses, é para o país inteiro, inclusive para exportar. Então, é fundamental que essa fábrica tenha uma autorização de funcionamento que dê condição de todo mundo ficar sabendo dela. Agora, um restaurante. Nós moramos aqui em São Paulo. Em Brasília, alguém tem que saber que eu abri um restaurante aqui? Não. Agora, aqui, todo mundo tem que saber. Por quê? Porque o risco é local. Então, como nós temos um sistema de saúde descentralizado, nos Estados Unidos, essas coisas são federais, principalmente as que têm risco não local. O que tem risco local, tem lá um sistema local de verificação de riscos. Mas o que tem risco regional é federal. O FDA é um órgão federal. Num país que é uma república federativa. O Brasil também é uma república federativa, mas que deu um passo além de descentralização a partir da Constituição de 88. Então, risco local, alvará municipal. Risco regional, licença de funcionamento estadual. E tudo que tiver licença de funcionamento estadual terá que ser comunicado à Vigilância Federal, através de uma autorização de funcionamento federal. Por quê? Para constituir um banco de dados. A autorização de funcionamento, que é federal, ela não tem ações de verificação. A ação de verificação, o que é, como não é a licença de funcionamento estadual. Alvará municipal, licença estadual e autorização federal. Sempre que se instala uma atividade que tenha probabilidade de gerar risco. Comércio, produção, distribuição de qualquer coisa que produza risco. Alimento, medicamento, cosmético, dome saneante. Artigos para a saúde, os chamados correlatos da lei. Né? Cada coisa dessas tem uma lei. Eu não vou falar das leis, porque vocês vão estudar e o meu tempo está acabando, mas tem as leis, eu conheço todas elas, tem o número, etc. Essa aí é a 6360 de 1976. Né? Bom, então a lei. Autorização de funcionamento. Quem faz o quê? Quem faz o quê? O quê, dependendo do risco que ele tenha, tem que ter registro. Então, todo medicamento no Brasil, eu acho um exagero, tem que ter registro. Porque tem um risco. Então, tem certos medicamentos que não deveriam ter registro. Nos Estados Unidos, nós temos bastante medicamento que já não tem mais registro. Você comunica o FDA que vai produzir de acordo com o que está na farmacopeia. Ponto.
O Brasil tem um problema aí que não confia em atos declaratórios, né? É coisa do direito latino, né? O direito latino não acredita em atos declaratórios. Então, tudo tem que ter registro, né? Fazer soro. O que é soro? É água com sal. Água com sal tem risco se você usar errado, ou se você produzir mal, tem risco. Agora, se você produzir de maneira adequada e se usar bem, não tem risco. Mas, de qualquer forma, medicamento no Brasil, tudo tem risco. Tudo tem registro. Para produzir qualquer medicamento, tem que ter registro. E aí tem um território que vem os alimentos. Todo alimento no Brasil, até 1999, tinha que ter registro. Todo. Uma pizza congelada tinha que ter. Hoje, se aquele alimento utiliza a lista de ingredientes positivo, não precisa de registro. Exceto se ele disser que faz alguma coisa, né? Essa comida diminui o colesterol. Opa, vamos, se tem uma alegação, tem que provar que tem alegação, aí tem que ter registro. Se vai ser usado por criança, tem que ter registro. Se vai ser usado meio como medicamento, pacientes que tomam uma dieta especial, tem que ter registro. Mesma coisa a área de cosméticos, a mesma coisa a área de domiciliantes. Tem um conjunto de regras e de correlatos. Tem um conjunto de regras que diz o que tem que ter registro, e a imensa maioria do que não tem registro é comunicação. Comunica e pronto, né? Cada uma das áreas tem um conjunto de regras, não vai dar. Vocês vão fazer o curso, eu não vou acabar com o curso hoje, tá certo? Então, quem, o quê, quando e onde? Quando e onde, por quê? Por causa da questão do lote, né? Não existe produção industrial contínua. Então, toda produção industrial é intercalada. Um lote tem um risco diferente de outro. Por isso, eu tenho que saber quando foi produzido, e essa informação tem que estar no rótulo, e onde, porque às vezes eu tenho mais de uma fábrica que produz o mesmo produto. Então, a salsicha Sadia é fabricada em 3, 4, sei lá quantas fábricas que a Sadia tem que produz salsicha. A receita é a mesma, a técnica é a mesma, mas o risco é diferente dependendo de onde foi feito. Então, quem, o que, quando, onde e o como. Sem dúvida, o pedaço mais importante dessa equação. O como, que só pode ser verificado através de inspeções, onde nós vamos verificar, para a maioria desses campos que eu mencionei, as boas práticas de fabricação. Na área de serviços de saúde, as boas práticas de serviços clínicos, as boas práticas de laboratório clínico. Em distribuidoras, as boas práticas de estocagem, as boas práticas de transporte, né? Sabemos hoje que tem um problema grave de temperatura. Então, o como é a cereja do bolo, é a mais importante. Quando nós vamos verificar essas boas práticas, no caso de alimentos, tem lá uma sistemática simplificada de verificar boas práticas, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, né? A PPCC, né? A P2C2, também chamada, né? Tem uma sigla em inglês também, que é muito utilizada, mas é basicamente isso, a análise de perigos e pontos críticos de controle. É uma sistemática mais simples em relação à BPF, para a aferição do como as coisas são feitas, que, em última análise, é a questão mais crítica para evitar o risco. Esse é o terceiro componente. Quarto componente, ação de polícia. Não se faz vigilância sanitária sem poder de polícia. Esse poder de polícia é o poder de polícia natural, que é o da inspeção, né? Então, rotineiramente, eu tenho ou não a possibilidade de realizar inspeções
para verificar o processo de produção, o processo de distribuição, o processo de transporte, o processo de armazenamento, o processo de distribuição de alimentos, enfim. A fiscalização é um ato rotineiro e deve ser assim interpretado e deve ser assim acompanhado. Em muitos países do mundo, parte do que é a rotina da inspeção da polícia sanitária pode ser realizada através de atos declaratórios. O sujeito declara: eu fiz a minha inspeção, a minha autoinspeção, verifiquei tais desvios e os corrigi, eu não verifiquei nenhum desvio, e está aí as ordens da autoridade sanitária. Lógico que esses atos declaratórios podem, quanto menor o risco de um determinado segmento industrial, sei lá, uma fábrica de escova de dente, é diferente de um banco de sangue, né? Onde o risco é muito mais elevado. Mas, de qualquer forma, esse é das formas de ação da polícia sanitária. A outra forma de ação da vigilância da polícia sanitária é através de denúncias. E aí ela vai fazer uma inspeção sanitária punitiva, porque recebeu uma denúncia de um dano. Ocorreu um dano, ela tem que agir. E aí a polícia sanitária age novamente. E é uma polícia com um poder elevadíssimo, né? Pode fechar uma fábrica ou qualquer tipo de estabelecimento, pode intervir, pode bloquear produtos, né? Pode reter esses produtos, levar embora, né? Desapropriar esses produtos. Então, a polícia sanitária é real e muito, muito presente. Falta funcionar melhor, né? Muito bem, então esse é o quarto componente. Temos um quinto. O quinto componente é um componente fundamental também. Diria que é o segundo componente mais importante, que é a retroalimentação, o feedback. Veja bem, fiz tudo isso para evitar que ocorra dano. Ocorreu o dano. Onde o dano é verificado? Quem faz diagnóstico de dano? O profissional de saúde. É o médico, a enfermeira, o farmacêutico, que fazem o diagnóstico de ocorrência de um dano e vão tentar identificar a razão de ser desse dano. Nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes é feito o diagnóstico, mas não é feito a razão de ser. Não se consegue chegar ao caminho. Tem que ter uma investigação para chegar a esse caminho, né? Mas o diagnóstico é feito. Aqui ocorreu um dano, onde não deveria ter ocorrido um dano. Este remédio não tinha que produzir este efeito colateral. Não está previsto na bula esse efeito colateral. Essa pessoa morreu em função de um efeito colateral não previsto. Então, nesse momento, entra em campo a farmacovigilância, a tecnovigilância, a hemovigilância, a vigilância das toxinfecções alimentares, a vigilância do controle de infecção hospitalar. Enfim, eu encontro a falha do sistema de promoção e proteção da saúde que deveria garantir a segurança sanitária daquele produto, daquele serviço, daquela ação. E a consequência dessa falha é um dano, onde então é feito um diagnóstico. E esse diagnóstico deve virar, é uma obrigação do profissional de saúde, uma comunicação à vigilância sanitária. Existe um sistema, o sistema é burocratizado, é complexo, não é fácil, tem que entrar no site, tem que preencher um documento, enfim.
porém, seria fundamental. Essa é uma das pernas tortas do sistema de vigilância sanitária brasileiro. Na área de medicamentos, nós temos aí 5 a 6 mil notificações ano, enquanto que o sistema inglês tem 50, 60 mil. É o sistema que mais notifica o sistema inglês, 50, 60 mil notificações ano. A Fernanda, agora que eu vi, e os passíveis de cadastro? O medicamento, ou todo produto que pode ser cadastrado, ele não é registrado, só isso, né? Se é isso que você perguntou, Fernanda. Não sei se isso é resposta, mas tudo que é cadastrável é comunicar. Tem um monte de coisa que é só comunicar, né? Então, produtos para a saúde grau 1, é só comunicar que vai produzir. É um cadastro que é feito na Vigilância Sanitária Federal. É estadual e federal. O cadastro deve ser feito no Estado e no governo federal. São riscos regionais. Bom, essa questão do registro do dano, né? As vigilâncias, né? Técnico, fármaco, vigilância, etc., ela gera, então, uma ação para que a vigilância sanitária corrija um erro que ela cometeu. Se houve um dano não previsto, e aí tem uma informação de farmacovigilância, a vigilância sanitária tem que fazer uma investigação e tentar analisar por que houve a ocorrência de dano. E aí ela vai tentar corrigir essa probabilidade da ocorrência de dano. Hoje nós temos no Ministério da Saúde uma secretaria nova, chamada Secretaria de Vigilância em Saúde. O que é a vigilância em saúde? A vigilância em saúde é uma tentativa de fazer uma articulação entre o que é a vigilância sanitária, evitar a ocorrência de riscos, o que é a vigilância epidemiológica, que é quem recebe as comunicações de dano, e assistência à saúde. A assistência à saúde faz o diagnóstico de um dano, comunica a vigilância epidemiológica, que comunica a vigilância sanitária. Eventualmente, a própria vigilância sanitária pode receber direta essa comunicação, que tecnicamente falando, uma comunicação de vigilância epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É um outro campo da saúde pública, assim como tem a vigilância sanitária, tem a vigilância epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É o acompanhamento da ocorrência de doenças numa sociedade e a tomada de providências para que aquela doença seja acompanhada, ela possa ser bloqueada, ela possa ser tratada, ela possa ser evitada. É isso que é a vigilância epidemiológica. Então, a integração vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e assistência à saúde é que está sendo chamada de vigilância à saúde, também vigilância da saúde. Tem gente que fala em vigilância em saúde. O fato é que é uma tentativa de olhar de forma integral para essas três áreas: assistência à saúde, vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Meu Deus, puseram uma sigla lá. Diz o que é RAM. Uma RAM pode ser... Reação adversa a medicamento. Claro. Uma reação adversa pode ser considerada como um adoecimento pelo uso do medicamento? Pode ser considerado um dano, uma reação adversa poderia estar nesse não caminho prevista. Da epidemiológica? Sim, uma reação adversa não prevista. E se ela está prevista, está na bula. Olha, esse remédio pode dar vômito. Então, em alguns pacientes, ela vai dar vômito. Se você for lá no trabalho que deu origem àquela pesquisa,
diz até a porcentagem esperada de pessoas que vão ter vômito, porque tem lá, foi feito um exame, uma pesquisa, uma fase 3 com esse medicamento, 10% dos pacientes tiveram vômito. Então, é possível ter vômito. Então, quando tiver vômito, o que faz? Suspende o uso, vai para outra alternativa para aquele. E se não tiver alternativa? O cliente sobrevive ao vômito? Vamos ver isso, né? A Fernanda, o senhor comentou que no Brasil não se aceita ato declaratório, apenas registro. Me lembrei do cadastro, que é mais uma declaração. No caso desses produtos que não são mais passíveis de registro, na verdade, o que nós temos é um tipo de ato declaratório. Só que o ato declaratório que eu envio tem um determinado peso. Então, o cadastro é um ato declaratório que eu envio e comunico à vigilância sanitária. Olha, eu, por exemplo, tenho um ato declaratório dentro da empresa. Quando a vigilância sanitária vai visitar, você, olha, você fez autoinspeção? Fiz. Está aqui minha declaração de que eu faço uma autoinspeção uma vez por ano e o resultado da minha inspeção está aqui. Isso seria um ato declaratório típico. O cadastro é um ato declaratório? De certa forma, também é um ato declaratório, um pouco mais complexo, porque eu faço uma comunicação à vigilância sanitária que vou produzir pizza congelada, tá certo? Mas nós temos que, eu acho que nós no Brasil temos que utilizar mais atos declaratórios, né? Mas o Brasil é um país da firma reconhecida, né? O que é a firma reconhecida? Você ir num cartório para reconhecer firma. Em grande medida porque nós temos um sistema judiciário que acaba não punindo pessoas que mentem, né? Se as pessoas que mentissem fossem punidas, provavelmente a gente deveria deixar de mentir. Veja o caso do cinto de segurança. Por que o cinto de segurança pegou? Porque tinha multa, né? E as pessoas passaram a usar cinto de segurança. O cinto de segurança é quase um ato declaratório, né? Forçado pela lei. Todo ato declaratório é forçado por uma regra jurídica escrita. Mas o sistema brasileiro, judiciário brasileiro, é muito cheio de impunidade, né? A terra da impunidade. Ninguém aqui é punido. Nós não precisamos de mais leis. Nós não precisamos de leis mais duras. Nós só precisamos que as que existem funcionem. Mas essa é fruto de um amadurecimento civilizatório que nós estamos lentamente construindo, tá certo? Bom, o que é vigilância sanitária? Como faz vigilância sanitária? E aí nós temos uma terceira pergunta. Como é o cômodo como? Né? O que é o cômodo como? O cômodo como é a existência da Anvisa, das vigilâncias sanitárias estaduais e das vigilâncias sanitárias municipais. O cômodo como é a ação instrumental da vigilância sanitária, que é o que ocorre em função de tudo isso que eu falei. Então, nós temos uma vigilância sanitária federal, que é uma agência independente, autônoma, não subordinada ao Ministério da Saúde, mas vinculada ao Ministério da Saúde, que teve um importante papel durante essa crise da Covid-19, e tem as secretarias estaduais com seus órgãos de vigilância sanitária estadual, e as secretarias municipais com seus órgãos de vigilância sanitária municipal, para fazer o que deve ser da esfera do município, restaurante, comércio, esse tipo de coisa. O que é estadual, o que é federal, federal. Lógico que existem coisas que são pouco explicáveis, né? Por exemplo, por que farmácia tem que ter autorização de funcionamento federal? Tem explicação política, não tem explicação técnica. A farmácia é o tipo de órgão que deveria ter somente alvará de funcionamento. Mas tem alvará e tem
autorização de funcionamento. Não vou nem tentar explicar, porque seria muito longa a explicação, e já são 8h05. E o meu compromisso era liberar vocês, pelo menos da minha fala, a partir das 8, embora vocês possam realizar algumas perguntas. Eu estou à disposição. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu estou aqui estou vendo as perguntas de fora. Recebi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Doutor Vecina, pelo que estou ouvindo, a aplicação de uma regulação depende do risco que o processo apresenta e também da cultura e meio onde o povo do país vive. Está correto? Você está correto, né? Primeiro tem a questão do risco. E é lógico que nós temos questões culturais. Veja o que era a vigilância sanitária no Brasil há 20 anos atrás. Muito confundida com corrupção, com servidores de má qualidade. Eu acho, eu tenho um viés, né? Fui eu que, afinal de contas, criei a Anvisa e boa parte da legislação imediatamente posterior a ela criada, a Lei 9782, uma boa parte dela eu participei ativamente, que é a criação da Anvisa, 9782 de 99, a Lei de Genéricos, enfim, eu participei diretamente disso, então eu tenho um viés, né? Eu acho que a vigilância sanitária brasileira mudou muito. Nós temos hoje uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é, fora das agências de vigilância sanitária dos países do primeiro mundo, a única dos países de médio desenvolvimento que faz parte do clube das vigilâncias sanitárias dos países do primeiro mundo. Não, a Argentina não faz, o México não faz, a Venezuela não faz, né? A vigilância sanitária passou por transformações muito importantes no Brasil. E isso foi um ganho civilizatório muito importante para o Brasil. O Brasil não fazia inspeção em fábrica até 1998. Quem me antecedeu na vigilância sanitária, o professor Elisaldo Carlini, foi quem criou, naquele momento, 1997, 98, o primeiro movimento de inspeção de fábricas, né? O Plano Nacional, o PNIF, né? Plano Nacional de Inspeção da Indústria Farmacêutica e Farmoquímica. Até então não existia, nós estamos falando em 98. Mas ele criou o PNIF, mas não pôs em prática, né? O PNIF só veio entrar em prática depois da criação da Anvisa, criou uma taxa, já tinha taxa, só que a taxa era irrisória, né? Hoje nós fazemos inspeção em fábrica que exporta para o Brasil. 100% das exportações, das importações brasileiras de qualquer um desses produtos tem que ter inspeção de fábrica. E é um inspetor brasileiro que vai lá. Né? Alguém falaria, mas, poxa vida, tem uma fábrica nos Estados Unidos. Ela é inspecionada pelo FDA. Para que mandar um inspetor brasileiro na fábrica americana se ela foi inspecionada pela melhor agência, entre aspas, do mundo? Porque eles inspecionam as nossas fábricas. E as nossas fábricas geram emprego no Brasil, e as fábricas deles geram emprego lá. E essa questão da vigilância sanitária tem tudo a ver com a economia, e a economia tem tudo a ver com bem-estar social. O dia que houver um acordo de equivalência em que eles aceitem a minha inspeção para um produto que eles vão importar do Brasil, eu aceitarei a inspeção deles para um produto que eu vou importar deles. Então tem aí um negócio de comércio exterior que a gente não pode esquecer. Mas, de qualquer sorte, nós também já tivemos a oportunidade de fechar fábricas na Holanda. Então, não é só no Brasil que existem problemas de vigilância sanitária. Países desenvolvidos também têm problemas de vigilância sanitária. Então, a inspeção sanitária é uma coisa fundamental.
E eu acho que houve uma evolução imensa. Hoje nós temos cursos de formação de vigilantes, de inspetores de vigilância sanitária. Tem muito conhecimento importante aí sobre processos produtivos, sobre controle de qualidade, sobre controle de ambiente do ponto de vista microbiológico. Muita tecnologia. O Brasil está acompanhando isso. Eu acho que nós temos uma situação muito melhor, muito diferente. E tanto é que temos aí um curso para formação de gente que vai trabalhar na vigilância sanitária. Há 20 anos atrás, isso até podia ser necessário, mas o conteúdo era muito pior. O doutor Vecina, poderia falar um pouco sobre os impactos para o Brasil da convergência regulatória nos requisitos de qualidade de fabricação? Isso aconteceu em 2019, né, e foi um pouco antes de ser declarada a pandemia da Covid, né? Essa convergência aí fez alguma diferença nos processos da Anvisa em relação às vacinas, por exemplo? Não, eu acho que essas questões são importantes porque elas foram criando consensos. Essa questão da convergência é uma tentativa de criação de consensos. Consensos que implicam em todas as indústrias que estiverem sob a égide dessa convergência, elas são obrigadas a seguir. Então, é um processo de criação de consensos que levam a uma convergência e uma uniformização de mercados. Essa é uma questão muito importante para a economia e tem consequências diretas para a saúde no caso da produção de produtos de interesse da saúde pública. Quando a vigilância sanitária, a Anvisa começou a funcionar em 1999, das 10 principais indústrias farmacêuticas brasileiras instaladas no Brasil, uma era de capital nacional. Uma. Era o Axê. E o Axê fazia parte do seleto clube das 10 porque ele tinha um co-marketing com a farmácia. Ele comercializava no Brasil os produtos da farmácia. Hoje, das 10 maiores indústrias instaladas no Brasil, 6 são de capital nacional. Houve uma transformação fantástica na indústria farmacêutica brasileira. Grande parte do que aconteceu é fruto desse amadurecimento do mercado de produção de medicamentos, coisa que também agora está acontecendo no mercado de produtos para a saúde, coisa que vem acontecendo desde aquele momento no mercado de alimentos, a indústria alimentícia brasileira evoluiu muito, né? Embora hoje nós estejamos muito preocupados com os ultraprocessados, mas esse mercado é um mercado que sofreu uma transformação fantástica. A rotulagem nutricional obrigatória passou a existir a partir de 2001. Não existia rotulagem nutricional obrigatória. Então, nós tivemos muitos avanços ao longo desses últimos 20 anos de transformação da vigilância sanitária brasileira. A convergência foi um dos últimos movimentos, e um movimento, na minha opinião, muito importante para a inserção do Brasil no colégio de países e das vigilâncias sanitárias dos países desenvolvidos. Não é à toa que o Brasil faz parte da International Conference for Harmonization, né? A ICH, da qual o Brasil é o único país do terceiro mundo que faz parte da ICH. O resto é alguns países, não são todos, alguns países europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália e China. China faz parte de tudo hoje, né? Porque é um grande produtor, a Índia não faz. E o Japão. Doutor Vecina, como é que o senhor vê o processo de comunicação do papel da Anvisa para o grande público?
né? É tão importante tudo que é feito e parece que muita gente não compreende o real papel da agência, né? O que poderia ser feito para melhorar essa comunicação, na sua opinião? Tem certas coisas que são muito complexas e que não têm utilidade no dia a dia, né? Então, qual é a diferença entre uma, um registro de um produto, um medicamento, e a incorporação desse medicamento no SUS? Essa discussão, por exemplo, que nós estamos travando hoje, o rol, no caso da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o rol taxativo e o rol exemplificativo. O rol exemplificativo, de certa forma, significa o seguinte: a Anvisa aprovou, tem que ser incorporado. O rol taxativo diz o seguinte: a Anvisa aprovou e a ANS fez a avaliação da tecnologia para incorporar ou não a tecnologia ao processo assistencial, que é o que a Conitec faz também. Então, o que é a Anvisa? A Anvisa é uma autorização de comercialização. Não é uma proposta de utilização. A proposta de utilização, ela deve vir da ATS, da Avaliação da Tecnologia em Saúde. É um mundo à parte. Então, uma coisa é você ter um processo de autorização de comercialização, outra coisa é você ter um processo de avaliação de tecnologia. Está intimamente ligado à questão da assistência à saúde. São dois campos que no mundo inteiro são separados. Todo país tem uma vigilância sanitária que tem muito a ver com essa questão do comércio também, né? Mas tem a avaliação de tecnologia de saúde, que é a responsável pela incorporação ou não daquela tecnologia, né? Não sei se respondi a sua pergunta. É difícil, não acho que a gente vá resolver esse problema da comunicação por causa da complexidade. Tem coisas que são interessantes, tem coisas que não são interessantes. Nesse caso aqui, por exemplo, essa coisa toda que nós discutimos sobre vacinas. Hoje, a gente tem mais ou menos claro que 1 a 1,5% da população é negacionista, não aceita a vacina. Agora, tem 20% da população que quer mais informação para aceitar ou não vacina. Então, tem gente que demanda esse conhecimento, tem gente que não demanda. Como fazer essa comunicação? É bastante complexo, mas nós temos que encontrar um jeito de fazer isso, tá certo? Exato. A Natália coloca lá: qual a opinião do senhor sobre RDC publicada em atendimento à decisão judicial? Acha que o Poder Judiciário tem conhecimento suficiente para impor, como, por exemplo, a RDC 432/2020, que obriga a inclusão da composição em português em cosméticos, perfumes e produtos de higiene? Veja, discutível isso. Agora, tem um negócio chamado... Não foi o judiciário que fez isso. Quem fez isso foi o legislador. O judiciário só interpretou a regra jurídica. Que regra jurídica está sendo interpretada aqui? O Código de Defesa do Consumidor. Quem fez o Código de Defesa do Consumidor? O Legislativo. Se você for lá ler o Código de Defesa do Consumidor, diz que tem que estar tudo escrito em português. Aí, o produtor coloca lá em latim, na boa regra. Aí uma associação de consumidores entra com uma ação na justiça falando: ó, a Anvisa não está cumprindo a lei. Qual lei? O Código de Defesa do Consumidor. Então, esses desencontros da legislação existem, fazem parte do cardápio, né? Nós temos que aprender a viver com esse cardápio. Qual é a alternativa? A alternativa seria voltar e revisitar o Código de Defesa do Consumidor. Por que
em algum lugar dessa garrafinha de água deve estar escrito que ela tem uma validade de X tempo. Porque está escrito lá no Código de Defesa do Consumidor que tem que ter escrito, e quando não está escrito, vale por 2 anos. No máximo. E o que não está escrito, por exemplo, vinho, né? Vinho, bebidas alcoólicas não fermentadas, está lá, validade indeterminada, porque esses caras fizeram puta de uma pressão sobre o Congresso, porque se não tivessem feito uma pressão sobre o Congresso, nós não íamos tomar vinho velho. Todos os vinhos só teriam vida de 2 anos, porque pelo Congresso, naquele momento, a ideia é que tudo que tem mais do que 2 anos está velho, né? Então, essa coisa de como as regras jurídicas são feitas. Quando elas fogem do conhecimento, temos problemas. Aqui o judiciário está simplesmente fazendo valer a lei. Lógico que nós temos um ativismo jurídico muito grande. Os nossos juízes acabam ocupando o espaço, uma parte do espaço dos nossos legisladores. Porém, talvez seja melhor isso do que não ter o judiciário. Mas eu acho que nós temos um processo de construção civilizacional, substituição da barbárie em andamento. Espero que nós tenhamos um futuro cada vez melhor. A partir do quê? Da prática de cada um de nós e da prática do entrelaçamento dos 3 poderes numa democracia sustentável. Olha, professor Vecina, foi bastante interessante, né, esse nosso bate-papo aqui final e também toda a sua colocação aí durante a aula, né? Aqui comigo eu não tenho mais nenhum questionamento. Não sei se os alunos têm mais algum, mas se ninguém tiver, a gente já até ultrapassou um pouquinho o tempo, né? Eu estaria finalizando agora e gostaria muito de agradecer mais uma vez, doutor Vecina, por estar aqui com a gente e nos brindar com essa apresentação de um tema que é tão relevante para a sociedade e que ele é transversal no contexto do curso de pós-graduação que está começando, né? Que começou a semana passada, e isso vai permear, tudo que foi falado aqui vai permear o curso inteiro, né? Como você mesmo disse, como o senhor mesmo disse, não ia dar para esgotar nada aqui, dá para colocar as coisas e fazer com que a gente reflita por que as coisas são como são, né? E que a gente também não fique parado nesse processo, né? Que existe o nosso papel nesse processo de contribuir para que as coisas cada vez melhorem, né? Porque depende da gente, né? Com certeza. Então, Muito bom. agradeço muito, né? É Eu um prazer também, muito Denise. grande poder ter o senhor aqui com a gente. Pessoal, Denise, eu queria pedir um favor para você. pois não. Você poderia, posteriormente, quando vocês já tiverem feito isso, um acesso à gravação que nós fizemos. Eu estou querendo degravar uma dessas falas minhas e transformar Aham, em algum texto. tá Mas certo. como hoje eu fiz um esforço de concatenar melhor o conhecimento que eu ando distribuindo, eu queria degravar, então se você puder mandar para que eu possa fazer a degravação, eu lhe agradeceria. Sim, mas seria só dessa ou de mais alguma das Só esta anteriores? aula, só esta aula. Eu acho Certo. que esta daqui eu fiz. Vocês estão felizes, eu fiz um pouquinho melhor. Até estou vendo muitos elogios aí. Muito Ah, obrigado, viu? tá todo mundo elogiando, todo mundo gostou bastante. Pode deixar, eu vou Tá verificar bom, aqui direitinho e a gente se tá organiza para ok. isso. Tá? Então eu vou Muito saindo. obrigada. Boa noite Boa para noite. todos e todas e até a próxima. Isso, muito Que a mãe obrigada. da esqueci o nome, fique boa, tá bom? Isso.
Tá Ó, ótimo, pessoal. Então, eu encerro aqui a nossa transmissão. Agradeço a todos aqui, vocês, alunos, que estiveram com a gente esse tempo todo, e aos que nos acompanharam também aí, que não fazem parte do curso, mas que nos acompanharam, porque é um tema muito relevante, importante para a gente, então a gente abre para as pessoas que têm interesse. Tá? Muito obrigada e muito boa noite para vocês.